Ninguém ensina como recomeçar. Só dizem que é preciso ter coragem, que é preciso estar pronta, que uma hora você vai sentir. Mas a verdade é que o recomeço não acontece quando tudo se alinha. Ele começa quando você está no meio do caos, ainda tremendo, ainda confusa, ainda com medo. E mesmo assim, decide não ficar mais no lugar que te adoece. O recomeço acontece quando você não espera mais pela força. Você age, mesmo fraca. Você se levanta, mesmo sem vontade. Você se move, mesmo sem saber para onde exatamente está indo. É aqui que entra o conceito que muitas pessoas não entendem. Finja até ser. Não como mentira, não como disfarce, mas como estratégia de sobrevivência emocional. Fingir aqui é sustentar um comportamento novo até que ele se torne natural. É agir como alguém que confia, mesmo com o coração disparado. É se portar como alguém que acredita em si, mesmo com a mente cheia de dúvidas. Não é sobre enganar o mundo. É sobre ensinar a si mesma um novo caminho, repetindo, dia após dia, uma versão mais alinhada com quem você quer ser. O medo e a insegurança não vão desaparecer antes do primeiro passo. Eles diminuem depois. Só que a maioria espera se sentir pronta para começar, e isso nunca acontece. A prontidão é um mito. A mulher que espera não tem medo, que espera não duvidar mais de si, que espera a certeza, vai continuar parada, porque o que ela quer não vem antes. Vem depois da ação. É a ação que constrói a confiança, não o contrário. Por isso, a única forma de começar de novo é fingindo. Sustentando o gesto mesmo sem emoção, carregando a atitude mesmo sem a certeza, e fazendo isso em silêncio, sem buscar aplauso ou validação. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas parar de repetir as mesmas perguntas. Não precisa ter um plano infalível, precisa de uma decisão real. Recomeçar não é um evento, é um processo. Começa com uma pequena atitude feita de forma diferente. Começa com um não, onde antes você dizia sim. Com um limite onde antes havia silêncio. Com um passo, mesmo que hesitante, na direção oposta da dor. Neste conteúdo, você vai entender por que recomeçar é tão difícil para quem sente demais, como o medo se esconde em pensamentos racionais, por que fingir pode ser uma ferramenta legítima de transição, e principalmente, como construir, aos poucos, a versão da mulher que você quer se tornar. Começando agora, mesmo que ainda não se sinta pronta. Não é sobre parecer, é sobre persistir. A nova você já existe em potencial. O que falta é sustentação. A ilusão da prontidão. Quantas vezes você já adiou um recomeço esperando se sentir mais forte, mais preparada, mais segura? Essa espera, aparentemente racional, é uma armadilha disfarçada. A maioria das pessoas acredita que só deve começar algo novo quando estiver emocionalmente estável, com clareza total e um plano definido. Mas essa ilusão de prontidão paralisa. Ela cria a ideia de que há um momento ideal para recomeçar. Um dia em que tudo vai fazer sentido e você vai se sentir, enfim, capaz. Esse dia não existe. A prontidão, do jeito que você idealiza, é um desejo de controle. Você quer controlar o risco, controlar o erro, controlar a dor. Mas não há controle em nenhum processo de mudança real. O que existe é entrega, vulnerabilidade e escolha. Esperar se sentir preparada é muitas vezes um medo disfarçado de lógica. É medo de falhar, de se expor, de enfrentar o julgamento. É medo de repetir frustrações passadas. Então você justifica a espera com argumentos que parecem racionais. Ainda não é a hora. Falta só mais um pouco. Quando eu estiver melhor, eu começo. Mas no fundo, você está paralisada. O problema dessa ilusão é que ela se alimenta do tempo. Quanto mais você espera se sentir pronta, mais você reforça a ideia de que ainda não é suficiente. E essa repetição internaliza a dúvida como identidade. Você passa a acreditar que realmente não é capaz. O tempo, que poderia ser seu aliado, se transforma em inimigo. Ele passa, e com ele suas oportunidades de mudança. A mulher que recomeça raramente está segura. Ela está cansada de se sentir travada.
está decidida a parar de se abandonar. E mesmo sem saber o que vai acontecer, ela dá um passo. Um passo imperfeito, incerto, mas necessário. Esse passo não nasce da certeza. Ele nasce do esgotamento, do limite, do momento em que continuar do jeito que está dói mais do que arriscar uma nova possibilidade. A verdade é que ninguém se sente totalmente pronta antes de mudar. O preparo emocional não antecede o movimento. Ele é consequência. A força vem depois. A clareza vem com o caminhar. A confiança nasce da repetição de pequenas vitórias. Mas se você nunca começa, nunca vive essas experiências. Nunca prova para si mesma que pode. E a cada dia parado, você se sente menor. Se você está esperando um sinal, ele é esse. Pare de esperar estar pronta. Comece. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Mesmo sem garantia de sucesso. Comece como dá, com os recursos que tem agora. E acredite, é no processo que a mulher que você deseja ser vai emergir. Ela não vai chegar pronta. Ela vai nascer das suas escolhas, uma a uma. Você não precisa mais adiar. Precisa decidir. E sustentar essa decisão por tempo suficiente até que ela se torne natural. Porque, no fundo, não é sobre estar pronta. É sobre estar comprometida com uma nova história, mesmo antes de acreditar totalmente nela. O papel do medo no seu comportamento. O medo não é um inimigo. Ele é um mecanismo de proteção. É um sinal interno que tenta te manter segura, longe do risco, do desconforto, da exposição. O problema é que, muitas vezes, o medo não diferencia perigo real de mudança emocional. Para o seu sistema interno, recomeçar, sair da zona conhecida, se posicionar, mudar a forma como você vive, tudo isso soa como ameaça. E aí, sem perceber, você começa a agir como se o novo fosse algo a ser temido. É assim que o medo se infiltra no seu comportamento. Ele não grita. Ele sussurra. Ele se apresenta em forma de procrastinação, de desculpas racionais, de cansaço emocional. Ele aparece quando você diz, agora não dá, quando se sabota em pequenas ações, quando aceita de novo o que jurou que não aceitaria mais. O medo vai moldando suas decisões, até que você passe a viver em função dele, evitando riscos, silenciando vontades, apagando desejos. E o mais perigoso é que, com o tempo, esse padrão se torna invisível. Você acha que está apenas sendo realista, prudente, cuidadosa, mas, na verdade, você está travada. Está vivendo abaixo da sua potência, porque o medo ocupou o lugar da sua escolha. Você não decide mais com base no que quer, mas no que teme. Isso cria um ciclo. Quanto mais medo você sente, mais se reprime. E quanto mais se reprime, mais distante fica da vida que deseja viver. O medo, quando não é enfrentado, se torna um vício emocional. Você se acostuma com ele, se organiza ao redor dele, e chega a um ponto em que você não sabe mais o que é desejo verdadeiro e o que é autocensura. Tudo se confunde. E nesse emaranhado, você perde o contato com a sua coragem. É aqui que entra o valor de agir mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo. É decisão apesar dele. É você olhar para esse sentimento, reconhecer que ele existe, mas não permitir que ele dite as regras. A diferença entre quem recomeça e quem permanece presa não está na quantidade de medo que sente. Está na atitude, no movimento, na escolha de não ser refém da insegurança. Recomeçar com medo é, muitas vezes, a única opção. Esperar que o medo desapareça é perpetuar a estagnação. E o que você precisa entender é que o medo não é um sinal de que você está errando. Ele pode ser justamente a prova de que está indo na direção certa, porque todo crescimento gera desconforto. Todo passo novo desperta resistência. Por isso, observe onde o medo está escondido na sua vida. Em quais decisões você está paralisando? Em quais situações você está se anulando? Que caminhos você está evitando apenas porque sente que não está pronta?
A resposta para essas perguntas pode revelar onde está a chave do seu recomeço. Você não vai deixar de sentir medo, mas pode deixar de ser comandada por ele. E quando faz isso, você descobre uma força que estava adormecida, uma força que só desperta quando você se move, mesmo com o coração acelerado. Identidade emocional e o papel do fingir. Você age como quem você acredita ser, e essa identidade, mesmo que silenciosa, dita todos os seus comportamentos. Quando você se vê como insegura, fraca, instável ou incapaz, é exatamente assim que você começa a agir. E esse agir constante reforça a imagem que você tem de si mesma. É um ciclo fechado. A identidade alimenta a atitude, que por sua vez fortalece a identidade. É assim que você permanece presa em padrões que já não te servem. Fingir, nesse contexto, não é uma mentira. É uma ruptura estratégica nesse ciclo. É a criação consciente de um novo comportamento, antes mesmo da emoção estar pronta. Fingir é ensaiar uma nova identidade. É agir como se você já acreditasse em si mesma, mesmo que por dentro ainda exista dúvida. É se comportar como alguém confiante, mesmo que internamente haja ruídos. Porque o comportamento, quando repetido com intenção, tem o poder de ressignificar a emoção. Ele reeduca o cérebro emocional. O que muita gente chama de falsidade é, na verdade, um exercício de construção. Você não está enganando ninguém quando decide se portar com firmeza diante de um cenário onde antes se calava. Você está se treinando. Está dizendo para si mesma: isso agora é prioridade. Está mostrando ao seu sistema nervoso que é possível responder diferente. Que você não é mais a mulher que tolera, que se anula, que hesita. Mesmo que tudo isso ainda exista dentro de você, a atitude vem primeiro. É por isso que fingir é tão poderoso. Porque você começa a criar uma realidade interna diferente, não a partir de pensamentos, mas de posturas. Você ocupa um novo lugar. Você se move de maneira nova. Você começa a agir de forma que nunca agiu, e isso te coloca em contato com sensações que antes pareciam inacessíveis. Aos poucos, aquilo que era apenas um esforço começa a parecer natural, e aquilo que era desconfortável passa a ser familiar. Essa é a chave. Você não se transforma esperando sentir. Você se transforma agindo. A identidade não muda com afirmações soltas. Ela muda com repetições consistentes. E quanto mais você sustenta uma versão nova de si mesma, mais essa versão começa a parecer real. O que antes era apenas um gesto forçado, torna-se parte de quem você é. Porque, no fundo, você nunca foi limitada ao que sente. Você é o que escolhe sustentar, apesar do que sente. Recomeçar exige esse tipo de coragem. A coragem de agir como se já fosse. De se colocar no mundo com uma nova energia, mesmo carregando o peso de inseguranças antigas. De bancar a mulher que você quer se tornar, mesmo quando o espelho ainda mostra vestígios da versão antiga. É nesse fingir que existe verdade. Porque é nesse fingir que você está dizendo: eu não aceito mais me identificar com a dor. Você não está mentindo para o mundo. Está lembrando a si mesma que existe uma nova história para ser vivida, e que essa história começa quando você age como quem já sabe que merece vivê-la. O vício emocional da insegurança. Você não nasceu insegura. Essa sensação foi aprendida, foi construída lentamente a partir de repetições, palavras que ouviu, situações que viveu, rejeições que engoliu calada. A insegurança, com o tempo, deixou de ser apenas um sentimento momentâneo e virou um padrão. Uma resposta automática, algo que se tornou parte da sua identidade. O que você talvez ainda não tenha percebido é que depois de tanto tempo repetindo esse estado emocional, seu corpo e sua mente se acostumaram com ele. E agora, sem perceber, você busca a insegurança como um lugar conhecido, mesmo que te faça mal. Esse é o vício emocional, um ciclo no qual você retorna sempre à mesma sensação, porque é ali que você se reconhece. Não é consciente, não é racional, mas é forte. E por isso, mesmo quando a vida te dá pequenas oportunidades de se afirmar,
de se posicionar, de se reconhecer com amor, você sabota, você recua, você se diminui. Porque essa nova postura ainda parece desconfortável demais. É como se algo dentro de você dissesse: isso não combina comigo. Esse desconforto com o novo é o seu corpo tentando te manter onde sempre esteve. É o apego à velha versão de si mesma, mesmo que ela te sufoque. Porque o que é familiar dá uma sensação de controle, mesmo que esse controle te custe a liberdade. A insegurança começa a se comportar como uma proteção. Ela te impede de tentar, para evitar que você se frustre. Ela te bloqueia de se expor, para que você não seja julgada. Mas em troca dessa proteção ilusória, ela te prende. Ela silencia sua voz. Ela mina sua autoestima. Ela te mantém pequena. Recomeçar exige que você rompa com esse ciclo, que reconheça quando está alimentando a própria prisão, que questione as histórias que você repete sobre si mesma. Porque muitas vezes a sua insegurança não é mais reflexo do mundo externo. É uma narrativa interna que você aceitou como verdade absoluta. E enquanto não confrontar essa narrativa, você vai continuar se encolhendo nos mesmos lugares, mesmo quando a vida estiver te oferecendo algo maior. A mudança começa quando você percebe que não precisa mais se identificar com essa versão, que você pode se desconectar da sensação de incapacidade, mesmo que ela ainda apareça. Que você pode dar um passo à frente, mesmo que o medo diga para não ir. Porque todo hábito emocional pode ser ressignificado. Toda história pode ser reescrita. Mas isso exige decisão. Exige que você escolha, todos os dias, não voltar para o lugar que já não cabe mais. Você não é a mulher insegura que disseram que você era. Você é a mulher que está cansada de se esconder, que está pronta para se colocar no mundo, mesmo tremendo. Que entendeu que a segurança não vem antes do passo. Ela nasce no caminho, a partir da escolha de não se abandonar. O silêncio como solo fértil da mudança. Nem toda transformação começa com um grito. Muitas começam em silêncio, sem anúncio, sem plateia, sem explicações. A mulher que escolhe mudar de verdade geralmente faz isso no escuro, nos bastidores da própria dor. Ela não posta, não justifica, não avisa. Ela apenas se recolhe para reencontrar a si mesma. E é nesse silêncio que a força verdadeira começa a crescer. Longe das distrações, dos olhares, dos julgamentos. O silêncio assusta porque nos coloca frente a frente com aquilo que evitamos sentir. Ele desmonta as distrações. Ele escancara o vazio. Mas também é nesse espaço que a escuta interna acontece. É ali que você percebe o quanto tem se traído, o quanto tem se apagado. E é ali também que nasce a pergunta mais transformadora. Até quando? Até quando você vai tolerar o que te fere? Até quando vai aceitar migalhas? Até quando vai se afastar de si mesma em nome de pertencimento? É só quando você entra nesse silêncio com honestidade que começa a ouvir o que precisa mudar. A mudança real não nasce da exposição. Ela nasce da intimidade com sua própria verdade. É quando você para de buscar aprovação e começa a buscar coerência. Quando você deixa de agradar os outros e começa a respeitar a si mesma. Quando o barulho de fora deixa de importar tanto quanto o chamado interno. Esse silêncio também é estratégico. Ele te protege enquanto você ainda está frágil, enquanto sua nova identidade está em construção. Porque no início, qualquer crítica te desmonta. Qualquer comentário pode ser um gatilho para desistir. Por isso, proteger seu processo é essencial. Você não deve satisfação a ninguém. A mudança é sua. A decisão é sua. O recomeço é íntimo. É também no silêncio que você observa os padrões com mais clareza. Percebe quem se afasta quando você começa a se priorizar. Quem se incomoda quando você coloca limites. Quem só sabia te amar quando você se anulava. E isso dói, mas também liberta. Porque você começa a entender que amor de verdade não exige sacrifício. Que relações saudáveis não pedem que você se diminua. Por isso, ao recomeçar, escolha o silêncio como sua casa temporária, como um espaço sagrado de reconstrução. Fale menos. Explique menos.
Poste menos. Observe mais. Sinta mais. Ouça-se mais. E vá, em silêncio, tomando decisões que ninguém entende, mas que fazem sentido para a sua alma. O barulho da mudança vem depois, quando os frutos aparecem. Mas a raiz, essa se fortalece no silêncio. Você não precisa gritar que mudou. Precisa apenas sustentar o novo com consistência. E permitir que o mundo perceba, com o tempo, aquilo que você já decidiu ser. A consistência silenciosa que constrói a nova versão. Transformar-se não é um ato único. É repetição. É a constância do que ninguém vê. É a escolha diária de não voltar para a antiga versão de si mesma, mesmo quando ela parece mais confortável. O que realmente constrói uma nova mulher não são os grandes gestos, mas os pequenos compromissos silenciosos com aquilo que ela deseja ser. Não há aplauso. Não há palco. Só há você e sua decisão de não se trair mais. A consistência é o que separa o impulso da mudança real. Muitas mulheres até começam. Tomam uma atitude, leem um livro, cortam uma relação, mas voltam, porque não sustentaram o novo tempo suficiente para ele se enraizar. A transformação não acontece no primeiro passo. Ela acontece no centésimo, no milésimo. Ela acontece quando, mesmo cansada, você decide manter seu novo padrão. Quando, mesmo desacreditada, você honra a decisão de não se abandonar. É nesse processo silencioso que a sua nova identidade começa a ganhar força. A cada vez que você diz não ao que antes tolerava, algo dentro de você se reorganiza. A cada limite que você impõe, a sua autoestima respira. A cada escolha alinhada, o seu amor próprio se reconstrói. E ninguém precisa ver isso. Porque o que está mudando não é a aparência, é a base. E bases sólidas não precisam ser exibidas, precisam ser firmadas. Esse tipo de consistência é desafiador porque não oferece recompensas imediatas. Não há garantias. Não há reconhecimento instantâneo. Muitas vezes, há apenas silêncio e dúvidas. E é nesse cenário que você aprende a confiar em si. Não porque o mundo confirmou, mas porque você decidiu acreditar. Você não espera mais que os outros te validem. Você valida o seu próprio processo. A nova mulher que você quer ser não vai surgir de um dia para o outro. Ela vai nascer da escolha de todos os dias, do autocuidado constante, do autoconhecimento que você pratica, das pequenas mudanças que parecem insignificantes, mas que, somadas, redesenham toda a sua vida. Mudar não é mágico, é matemático. É hábito somado à intenção. É prática sustentada por decisão. É por isso que você precisa ser mais leal à sua transformação do que às suas emoções momentâneas. Vai ter dia que vai doer. Dia que vai dar vontade de voltar. Dia que o velho vai parecer mais fácil. Mas se você ceder, cada vez que sentir desconforto, você nunca vai sair do lugar. A firmeza nasce da repetição. A confiança nasce do movimento constante, mesmo diante do medo. A consistência é o que cria a nova você. Não é a força de um único dia. É a persistência nos dias difíceis. É a escolha de ser fiel ao que você decidiu ser, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Não é sobre ser perfeita. É sobre continuar. A mudança acontece quando, em silêncio, você se recusa a ser quem não quer mais ser. Uma escolha de cada vez. Rompendo pactos invisíveis com a versão que te limita. Sem perceber, você fez acordos silenciosos com versões antigas de si mesma. Pactos de sobrevivência emocional. Decisões inconscientes do tipo: melhor não me expor, melhor aceitar o pouco, melhor não incomodar. E esses pactos, criados em momentos de dor, de medo ou rejeição, continuam ativos. Eles moldam seus relacionamentos, suas reações, sua forma de se colocar no mundo. Enquanto não forem rompidos, você continuará se sabotando, mesmo desejando intensamente mudar. Esses pactos invisíveis são perigosos porque atuam como regras internas. Você sente culpa ao se priorizar, sente medo ao se posicionar, sente vergonha ao desejar mais. Porque, em algum lugar do seu sistema emocional, você associou isso à rejeição, abandono, humilhação.
São memórias emocionais que não foram ressignificadas e por isso ainda governam suas atitudes. Você se vê como adulta, mas muitas vezes reage como a criança que aprendeu a não incomodar para ser aceita. Para romper esses pactos, é preciso coragem emocional. Coragem para revisitar as histórias que te fizeram criar essas crenças. Para olhar com maturidade para o que você suportou calada. Para entender que aquele pacto pode até ter te protegido no passado, mas hoje te aprisiona. A mulher que você está se tornando precisa de novos códigos internos, novas permissões, novas crenças sobre si e sobre o que merece viver. E esse rompimento não precisa ser barulhento. Ele começa com uma escolha silenciosa. Não repetir mais o comportamento que sustenta o antigo acordo. Quando você se cala para manter a paz, mesmo querendo se expressar, você reafirma o pacto do silêncio. Quando aceita menos do que merece para não parecer exigente, você reforça o pacto da escassez. Quando se diminui para caber em relações frágeis, você reativa o pacto da invisibilidade. A cada vez que você rompe esse ciclo, ainda que em um gesto pequeno, você está assinando um novo contrato consigo mesma. Esses novos pactos não precisam de testemunhas. Eles se firmam na prática. Quando você escolhe se afastar de quem te desrespeita, quando diz não com firmeza, quando não responde mais a ataques tentando se justificar, quando para de pedir licença para existir. São atitudes que, aos olhos dos outros, podem parecer simples, mas para você, representam um divisor de águas, porque significam a renúncia consciente de uma identidade que já não condiz com a mulher que você decidiu ser. Recomeçar também é isso. Cancelar os contratos emocionais que te mantêm em papéis que não deseja mais interpretar. Papéis de vítima, de boazinha, de forte o tempo todo, de mulher que aguenta tudo. Você não precisa mais desses lugares. Você pode ser inteira, complexa, humana. Pode ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Pode ser doce e firme. Pode errar e recomeçar, quantas vezes forem necessárias. A transformação não depende de permissão externa, depende de coragem para se reescrever. E a cada pacto rompido, você recupera partes de si que estavam adormecidas. E é assim, um gesto por vez, que a nova história começa a se sustentar. Agir como se já fosse. O comportamento que reprograma sua identidade. Você não precisa esperar se sentir pronta para começar a agir como a mulher que deseja ser. Esperar se sentir confiante, segura ou curada é uma das formas mais sutis de estagnação. O comportamento vem antes da emoção. A ação tem o poder de reprogramar a mente. Quando você age como se já fosse, mesmo em meio ao medo ou à dúvida, você está criando novos circuitos neurais, novas respostas emocionais e, com o tempo, uma nova identidade. Isso não significa se forçar a ser o que não é. Significa criar, de forma consciente, atitudes alinhadas com a versão que você quer construir. Significa interromper o ciclo de reafirmação da dor. Porque a cada vez que você se comporta como uma mulher ferida, rejeitada ou insuficiente, você fortalece essa identidade. Mas quando você começa a agir com a postura da mulher curada, forte e segura, ainda que esteja em processo, você dá a si mesma uma nova referência interna. Essa escolha exige presença. Exige atenção aos pequenos momentos. Como você se posiciona em uma conversa difícil, como se trata diante do espelho, como lida com seus erros, como reage quando é ignorada, como responde ao medo. Cada gesto é uma oportunidade de sair do automático da velha versão e se alinhar à sua reconstrução. Agir como se já fosse é se portar com respeito mesmo quando não se sente valorizada. É colocar limite mesmo tremendo por dentro. É dizer não, mesmo com medo da reação. É sair do lugar onde te colocaram e ocupar o lugar que você escolhe. Isso não é fingimento. É autoconsciência. É protagonismo emocional. É se autorizar a ser, mesmo sem aprovação externa. Esse movimento é essencial porque, sem ele, você se prende na espera. Espera a confiança chegar, espera a dor passar, espera o cenário mudar. E essa espera rouba anos da sua vida.
A transformação começa no gesto corajoso de não esperar mais, de agir diferente para sentir diferente. Porque o sentimento acompanha o comportamento. A autoestima nasce da ação. O amor próprio cresce com atitudes. A força interior se desenvolve na prática. Essa prática não precisa ser perfeita. Ela precisa ser constante. Mesmo que você escorregue, volte, chore ou se arrependa. O que importa é que continue, que escolha, a cada dia, sustentar a sua nova verdade. Porque com o tempo, esse agir como se já fosse, se transforma em ser. Você passa a sentir de dentro para fora a força que antes só encenava. E essa força, quando é construída com consciência e verdade, ninguém pode tirar. Agir como se já fosse não é sobre parecer. É sobre habitar um novo espaço interno. É sobre decidir quem você vai ser e começar a bancar isso com escolhas. Não importa se ainda há insegurança. Ela vai gritar no início, mas vai perdendo força à medida que você segue em frente. E quando menos esperar, você perceberá. Aquilo que um dia pareceu impossível já é parte natural de quem você se tornou. Ser em silêncio. O poder de não precisar provar nada. Quando a transformação é real, ela não precisa ser validada. Não há necessidade de convencer ninguém, de anunciar sua mudança ou de se explicar para os outros. A mulher que verdadeiramente se reencontra deixa de buscar aplausos. Ela entende que sua evolução não é espetáculo, é sagrada. E por isso, ela a protege. Ela escolhe crescer em silêncio. Não por medo, mas por integridade. Porque quem está realmente comprometida com sua reconstrução sabe que a força mais profunda é aquela que se sustenta sem barulho. Essa mulher para de brigar para ser compreendida. Ela aprende a aceitar que nem todos vão acompanhar seu novo caminho. E tudo bem, porque ela não está mais onde estava. Não é mais quem era. Ela mudou. E essa mudança, mesmo que discreta, é irreversível. Ela se percebe diferente em detalhes. Nas conversas que não engole mais, nos lugares que não frequenta, nos padrões que não repete, nas pessoas que já não cabem em sua nova energia. O silêncio nesse contexto não é omissão, é afirmação. É a decisão de não gastar energia com justificativas, de não tentar provar valor a quem só reconhece sua versão ferida, de não discutir para ser ouvida por quem nunca quis realmente escutar. O silêncio passa a ser um abrigo, um lugar de preservação, um território seguro onde você pode se fortalecer antes de se expor. E às vezes, nem se expor mais é necessário. Esse novo estado de ser é radicalmente diferente do que você viveu antes. Porque antes, talvez, tudo fosse na tentativa de ser aceita, de ser vista, de ser escolhida. Agora, você escolhe a si mesma. E isso muda tudo. Você não precisa mais correr atrás de conexões que te esgotam. Não precisa mais se adaptar para pertencer. Você se permite ser inteira, mesmo que isso afaste quem estava apenas interessado na sua metade. Esse silêncio também revela quem você realmente é. Sem performances, sem máscaras, sem necessidade de agradar. É no silêncio que você descobre quais são seus reais desejos, valores, limites. É ali que a sua essência fala mais alto, que sua intuição grita, que sua paz se manifesta. E quando você se alinha com essa verdade interna, tudo ao redor começa a se reorganizar. Relações frágeis se rompem, mas vínculos verdadeiros se fortalecem. O que não é real se dissolve. O que tem raiz permanece. Porque agora você não está mais tentando sustentar o que não faz sentido. Você está vivendo de acordo com sua alma, com sua integridade, com a mulher que você se tornou, e não com a que esperam que você seja. Ser em silêncio é escolher a si mesma, é recusar o jogo da aparência, é abrir mão da necessidade de provar qualquer coisa, porque a maior prova está na forma como você vive, no respeito que tem por si, na paz que carrega ao final do dia. E essa paz, por mais que não seja visível para os outros, é o maior sinal de que a transformação aconteceu. Transformar-se em silêncio é um pacto com a sua verdade.
chega um ponto em que você para de querer mudar para os outros. Não é mais sobre impressionar, não é mais sobre ser aceita, nem mesmo sobre provar força. A transformação mais profunda acontece quando você percebe que já não consegue mais viver como antes. Quando continuar se traindo dói mais do que a incerteza do novo. E então, você escolhe. Escolhe recomeçar, mesmo sem ter todas as respostas. Escolhe se priorizar, mesmo sem apoio. Escolhe se honrar, mesmo tremendo por dentro. Essa escolha silenciosa é um pacto com a sua verdade. É o momento em que você entende que não precisa mais de permissão para mudar, que não precisa explicar por que se afastou, por que parou de aceitar o mínimo, por que começou a se cuidar mais. Você simplesmente muda, porque é isso que sua alma está pedindo. Porque é isso que seu corpo já não consegue mais suportar esconder. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas também não depende de condições ideais. Ela começa no meio do caos, no meio da rotina, no meio do cansaço. Ela começa quando você faz uma escolha simples: não repetir mais o que te destrói. E essa escolha, ainda que pequena, tem um poder imenso, porque ela rompe um padrão. Ela quebra um ciclo. Ela envia um recado para dentro. Eu estou voltando para mim. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas mudar de direção. 1 grau por dia, 1 passo por vez, uma decisão corajosa por manhã. E essa constância, sustentada em silêncio, vai te reconstruindo. Vai limpando as mentiras que você acreditou sobre si. Vai resgatando a mulher que você era antes de se adaptar para sobreviver. Em algum momento, o mundo vai perceber. Vai notar que você está mais firme, que você já não se desculpa tanto, que você parou de se encolher, que seus olhos brilham diferente. Mas isso será consequência, não objetivo. Porque a mudança verdadeira nunca é feita para fora. Ela é feita para dentro. E o que muda por dentro, muda tudo por fora. No seu tempo, com a sua linguagem, a sua maneira. Você não precisa de barulho, precisa de verdade, de compromisso com a sua integridade, de responsabilidade com sua paz. E isso não exige esforço performático, exige presença, autoescuta, coerência. A mulher que você quer ser já existe. Ela está aí, por trás de todas as camadas que você criou para sobreviver. E cada vez que você escolhe se respeitar, ela se revela um pouco mais. Então continue. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que duvidem. Mesmo que o caminho pareça lento. Continue se escolhendo em silêncio. Porque no fim, a única aprovação que importa é a sua. E quando você se torna leal a si mesma, tudo ao redor se realinha. O que é seu começa a te encontrar. O que te machuca começa a perder espaço. O que te limita começa a desmoronar. E o que te sustenta, finalmente, começa a nascer. Mais um conteúdo feito com todo amor e carinho, com a intenção de te impulsionar rumo à sua cura, seu amor próprio. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.